passo, conquistando seu espaço, ele faz o seu trabalho. Estagiário, caminhando passo a passo, não tem essa de cansaço, é o coringa do baralho. Bom, meu nome é Luan Maestre Melo e hoje vou apresentar meu estágio obrigatório realizado no setor de planejamento, controle de manutenção automotivo na empresa Zilor, também conhecido como Açucareira Quatá. Bom, aqui são alguns tópicos que serão abordados ao longo da apresentação. Então, vou falar sobre um pouquinho sobre o processo seletivo, vou falar também sobre a empresa, as atividades que ela atua, vou falar sobre as unidades agroindustriais que ela possui, vou falar também sobre as atividades desenvolvidas ao longo do meu estágio e vou fazer uma correlação dessas atividades com a engenharia de biosistemas. Bom, iniciando aqui no processo seletivo, para conseguir o meu estágio, eu utilizei a plataforma LinkedIn. Então, através da plataforma LinkedIn, eu fiz uma busca incessante por vagas e fiz várias candidaturas, inclusive algumas candidaturas na empresa Zilor mesmo. E aí eu fui chamado para fazer a entrevista, e nessa etapa de entrevistas envolveu dois períodos diferentes. A primeira, uma entrevista com a psicóloga, e depois a entrevista com os gestores responsáveis da área. E depois de alguns dias eu pude receber a notícia que eu tinha sido chamado para realizar o estágio na empresa Zilor. Bom, falando um pouquinho agora sobre a empresa, a Zilor ela é uma empresa brasileira com 79 anos de atuação, sendo uma das principais companhias relacionadas ao setor sucroenergético do Brasil. As atividades que ela realiza é o processamento de cana-de-açúcar. Então, ela faz esse cultivo e esse processamento da cana-de-açúcar sempre priorizando a segurança e também a sustentabilidade das suas operações. Dentre os produtos fabricados pela usina Zilor, temos o açúcar, que pode ser de dois tipos, sendo o açúcar cristal bruto a granel, que é conhecido como açúcar VHP, que é aquele açúcar cristal com uma adição de uma camada de melaço. Esses açúcares eles são direcionados a grandes refinarias, e também temos o açúcar cristal branco ensacado, que é o açúcar que a gente utiliza para o próprio consumo. Então, é altamente utilizado das empresas de alimentos. Falando um pouquinho sobre o etanol também, a usina Zilor ela produz o etanol anidro, que é aquele etanol com maior concentração de álcool, chegando a aproximadamente 100%, e temos também o etanol hidratado, que é aquele etanol com uma parcela de água aí na sua composição. Lembrando que o açúcar e o etanol é enviado para a empresa Copersucar, que é uma das empresas responsáveis pela exportação desses materiais. E também, além disso, temos também a bioenergia que é produzida. A bioenergia é produzida a partir da biomassa da cana-de-açúcar, e essa bioenergia é responsável por alimentar toda a planta. Então, a planta 100% é alimentada pela energia produzida pela própria usina. Além disso, o excedente dessa bioenergia é exportado para um sistema interligado nacional. Falando um pouquinho das unidades da empresa Zilor, então a Zilor possui 4 unidades agroindustriais, sendo a primeira unidade a Barra Grande, que é localizada em Lençóis Paulista, a unidade São José, que é localizada no município de Macatuba, a unidade Salto Botelho, que foi a mais recente aí, realizada a compra dela, que fica em Lucélia, e a unidade em que eu atuo, que é a unidade de Quatá. Bom, falando um pouquinho sobre as atividades envolvidas durante o estágio, temos o controle de manutenções preventivas e preditivas, que são manutenções que a gente realiza de forma a evitar possíveis quebras de equipamentos. Então, nessas manutenções, os mecânicos eles são responsáveis por trocar alguns componentes de desgaste de modo a prolongar a vida útil dos equipamentos. A diferença da manutenção preventiva e preditiva é que a manutenção preventiva é feita de maneira periódica. Então, nós temos um cronograma com os ciclos de manutenção preventiva de cada um das classes de equipamentos. Então, nós fazemos todo esse controle e os mecânicos vão atuar conforme o nosso cronograma. E já as manutenções preditivas são aquelas manutenções baseadas em medições. Então,
em determinados períodos é realizada a troca de óleo de alguns equipamentos e feita a coleta desse óleo. A partir dessa coleta, ela é enviada para uma empresa terceira que vai realizar a análise e a partir do resultado da análise a gente pode atuar, por exemplo, nos motores dos equipamentos. Além disso, também sou responsável pela abertura de ordens de serviço. Então, toda manutenção que é realizada no setor automotivo depende de algumas ordens de serviço. E também sou responsável por emissão de reservas de materiais. Então, todos os materiais que os mecânicos utilizam para serem realizados na própria manutenção, eu vou lá e faço a reserva para que eles possam tirar esses materiais do almoxarifado e aplicar nos equipamentos. Além disso, também sou responsável pelo desenvolvimento e atualização de KPIs de manutenção, que são os famosos indicadores, para a gente ver todos os nossos processos através de gráficos, para ver se está tudo dentro daquilo que a gente planejou anteriormente. Além disso, faço também a análise do material rodante de colhedoras. Esse material rodante é um dos maiores gastos que a gente tem na empresa, então é muito importante avaliar corretamente esse material. Então, nós temos um inspetor na área, que ele vai a campo, então ele vai medir esse material rodante, que é a parte onde a colhedora se utiliza para se locomover. Ele vai medir esse material através de ultrassom e de própria trena, e vai enviar essas informações através de um formulário, e a partir desse formulário eu consigo ter as informações e fazer a análise desses componentes. E a partir dessa análise, a gente pode tomar a decisão se é necessário trocar o material rodante dos equipamentos ou não. Além disso, eu também sou responsável pela análise de contagem de partículas das colhedoras. Essas contagens é a mesma etapa que é feita no material rodante, porém, o inspetor vai lá e mede faz a contagem de partículas das colhedoras para verificar se o óleo está contaminado ou não. E aí é o mesmo procedimento. Então, ele faz a contagem, envia essas informações via formulário, e a partir desses formulários eu faço as análises para ver se esse óleo está contaminado ou não. Além disso, eu sou responsável também pelo planejamento de entre-safra e follow-up de materiais. Então, nessa etapa de planejamento, nós montamos um Gantt, que é como se fosse um cronograma de execução das manutenções. Além disso, fazemos um estudo de consumo dos componentes das safras passadas para a gente ter uma noção de um tanto de materiais que vamos gastar na reforma de entre-safra. E, por fim, falando aqui da relação das atividades com a engenharia de biosistemas. Então, durante as atividades, nós fazemos uma grande quantidade de análise de informações. Então, a gente aprendeu durante a graduação mexer com uma grande quantidade de dados. Então, a gente extrai relatórios aqui na empresa e trabalha com esses dados obtidos através desses relatórios. Além disso, a engenharia de biosistemas contribuiu também para o trabalho em equipe. Então, durante a graduação, nós fizemos uma grande quantidade de projetos em grupo, o que me auxiliou no decorrer do estágio lá na Zilor. E também a questão da comunicação. Apesar de não estar 100%, eu acredito que eu estou evoluindo bastante em relação a essa comunicação. E também a importância da multidisciplinaridade. Então, a gente precisa entender desde a parte da fisiologia vegetal da cana-de-açúcar, entender também sobre a importância do solo no desgaste de alguns equipamentos e também entender sobre as máquinas agrícolas. Então, no setor da automotiva, a gente vê muito a questão de diesel, dessas áreas que a gente aprendeu com o professor Raul. E é basicamente isso. Muito obrigado.